Olá, amigos da Aplicar, tudo legal com vocês? Como na sequência dos nossos vídeos sobre Arduino na parte de educação, hoje eu vou mostrar para vocês onde encontrar o software que faz a gravação aqui dentro do nosso amigo Arduino, como fazer a conexão, vocês vão ver que é bem simples, e vamos brincar com o primeiro código que basicamente controla o tempo em que fica aceso ou apagado um LED. Então bora lá que esse vídeo tá bem bacana, é simples, mas é bem legal. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o Arduino é uma ferramenta maravilhosa para introduzir a computação, a automação, robótica ou ciências dentro de uma sala de aula, por exemplo? Se até os artistas usam, porque os professores, os pais ou talvez até os alunos não possam usar. Então, para desmistificar um pouco essa dificuldade que as pessoas acham que tem em criar alguma coisa tecnológica dentro de sala de aula, por exemplo, é que eu trago esse vídeo para vocês hoje. Vocês veem que é muito simples, né? Tirando de lado um pouco a parte de código, né? Que não é difícil de aprender. E até porque tem muito tutorial sobre quase qualquer coisa na internet, né? Pronto, é só tipo Ctrl+C, Ctrl+V. E ali nesses tutoriais a parte legal é que ele até explica o que é cada linha daqueles códigos. Então não tem assim grandes dificuldades nessa parte. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como não é difícil fazer a conexão e fazer a gravação desses códigos, tá? Qualquer pessoa iniciante ela vai conseguir fazer. Quero deixar vocês seguros, esse é o intento desse vídeo hoje, beleza? Então já sabe, né? Surgiu alguma duvidazinha mesmo assim, precisar de alguma dica a respeito dessa parte, deixa aí nos comentários que eu vou responder para você sem problema. E a próxima sequência de vídeos já vai trazer alguns exemplos mais práticos assim de aplicação do dia a dia. Então fique conosco e bora para essa nossa pequena videoaula. A instalação do software que passa os códigos para o Arduino é muito simples. Basta vir aqui em arduino.cc. Depois nós procuramos em software, downloads. Inclusive esse site aqui é a biblioteca principal de onde você vai encontrar toda a documentação para tirar dúvidas básicas e iniciais sobre Arduino. Ele está em inglês, mas não tem nenhuma dificuldade depois de um tempo vasculhando para entender. E nada que um Google Tradutor também não resolva. Aqui vocês podem ver que ele também tem uma funcionalidade de você poder usar o editor web mesmo, aqui na página, numa página web comum, independente de qual seja. Mas é bem mais confortável você usar a própria interface de programação, né? Nesse caso aqui, ó, a IDE, como nós chamamos Arduino, ela já está na versão 1.8.7. Eu tenho instalado no meu computador, eu já baixei, a versão 1.8.5. E é bem simples, né? É só vir aqui, escolher o teu sistema operacional, se é o Windows direto para instalar, se eu quero ele compactado para depois descompactar e instalar. Se eu quero uma versão superior, um aplicativo, no caso do Windows. Nesse caso aqui eu nunca testei esse aqui. Mac também nunca testei. E tem as versões Linux, né? Então nós vamos usar basicamente, eu recomendo para vocês baixar essa aqui, essa versão, que é a mais tranquila de fazer a instalação. Aqui ele pergunta se você quer fazer uma doação para o projeto. Você não precisa, tá? É só vir aqui em Just Download. E o processo de baixar o arquivo para dentro da pasta que o sistema, você pode escolher a pasta que você quiser baixar. Eu vou baixar aqui mesmo, default. E esperar fazer o carregamento então do download. Ele tem 103 MB. Nessa conexão de internet que eu tenho aqui, que não é das melhores, ele leva em torno de uns 3 minutos, 4 minutos para baixar todo o instalador. Então eu vou esperar baixar aqui e já volto com vocês para fazer a instalação passo a passo do software.
Então eu vou esperar baixar aqui e já volto com vocês para fazer o passo a passo da instalação do software. Ok, então o download já foi concluído. Podem ver que eu tenho aqui o instalador antigo e o novo que eu baixei agora. Vamos proceder à instalação. Duplo clique. Agora ele vai, pergunta se eu aceito os termos e condições de licença. Eu aceito. Deixo tudo marcado. Ele já vai instalar os drivers USB para poder reconhecer suas placas Arduino. Next. Não, install normal, que não precisa fazer nada. E espero ele fazer agora a instalação. Ele vai descompactar os pacotes e vai começar a fazer a instalação. Essa parte aqui é interessante. Ele deseja instalar software de dispositivo. No caso, isso aqui é um driver. É necessário, tá? Então ele pergunta, nesse caso aqui do meu sistema, pergunta se é confiável. Então instalar, senão ele não vai conseguir fazer a conexão das placas. Então, agora ele finalizou a instalação de todo o software, inclusive os drivers, para funcionar. O ícone apareceu, eu já vou poder usar ele. Então, vou fechar aqui e está tudo pronto. Agora vamos para a próxima etapa. Com a IDE já baixada e instalada, vou abrir como um programa normal. Ele vai fazer o carregamento da página. E algumas vezes ele pede alguma atualização. No caso, como eu já tinha instalado a placa e desinstalei e instalei de novo, para mim apareceu mensagens um pouco diferentes, como por exemplo a atualização de placas. Né? E aqui, por exemplo, apareceu o último arquivo que eu estava trabalhando, fazendo exercícios. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um novo. E vai aparecer esse arquivo aqui. Que é o primeiro que aparece quando você instala o Arduino e nunca trabalhou na IDE antes. Nós vamos fazer o seguinte, fecha o que eu não preciso, lógico, vamos expandir, dando duplo clique ou clique aqui na janelinha, para poder explicar para vocês o que tem agora aqui na interface, principalmente para quem nunca viu. Como eu já tinha dito, ele tem um menu normal aqui, como qualquer outro programa. Depois eu vou falar de alguns especiais que são do Arduino aqui. Ele tem nessa barra de ferramentas também o menu editar, muito parecido com outros softwares, também com pouquíssimas diferenças. Ele tem o menu Sketch, esse aqui é diferente dos outros programas, né? Também vou mostrar para vocês alguns exemplos do que funciona aqui. A parte de ferramentas, que também vai ser usada bastante, alguns menus mais do que outros. E a parte de ajuda, tá? Que é muito útil, inclusive para ir direto para o site Arduino CC, onde tem a biblioteca, né, que eu falei para vocês, que é um excelente recurso para quem está começando. E mesmo sendo em inglês, é bem fácil de entender a questão dos comandos e um Google Tradutor ele te ajuda. Beleza? Vamos começar por essa parte aqui então do código. Toda vez que você vai programar alguma coisa para o Arduino, você vai precisar, no mínimo, dessas duas funções aqui. A função void setup e a função void loop. Antes da função void setup, ainda é possível acrescentar algumas coisas, como por exemplo, as bibliotecas, que você vai usar naquele código. Você pode colocar alguns outros variáveis, fazer algumas declarações aqui. Elas vão ser gravadas junto com o código dentro do Arduino. Já nesse outro bloco aqui, ele é um bloco que toda vez que o Arduino for ligado a primeira vez ou reiniciado, ele vai ler essa parte do bloco. Ao ler essa parte do bloco, ele pega o que tem aqui e salva numa memória dele. Isso só vai ser executado quando ele for energizado, a cada vez que ele for energizado ou quando for dado o reset. Perfeito? E essa parte aqui do código, esse outro bloco, é onde o teu programa ele fica rodando infinitamente, ou seja, ele fica executando o que está aqui enquanto o Arduino estiver ligado. Eu espero que tenham entendido essa diferença básica. Aqui em cima você pode colocar as bibliotecas, declarar as variáveis, entre outras coisas. Aqui embaixo, nesse bloco do setup, você coloca aquilo que deve acontecer a primeira vez que o Arduino é ligado, né? Ou ele entra em reset. E aqui no void loop é tudo aquilo que você quer que fique executando no Arduino, todo o código fica executando o tempo todo enquanto estiver ligado.
Dá para criar funções diferentes com nomes diferentes, viu, pessoal? Isso aí vocês podem aprender no futuro, inclusive eu recomendo, com curso intermediário para avançado já. Você já começa a aprender a fazer suas próprias funções, né? E essas funções são muito úteis, por exemplo, você dá um nome para elas, e quando esse nome ele aparecer dentro de alguma parte do código, ele dá um pulo e vai lá naquela função, executa tudo que está dentro, e depois ele volta a fazer o que estava fazendo. Por que isso é útil? Porque deixa o teu código despoluído. Às vezes, se você fizer várias funções, o que acontece também com as bibliotecas, às vezes você dá um único comando, você coloca um mínimo possível de linhas aqui no teu void loop, nessa tua função de loop, e ele vai ter poucas linhas. Então você olhou para aquelas linhas e vai ver o que está acontecendo. Ah, chamou a função tal. Essa função é da biblioteca, essa variável, esse comando é da biblioteca, ou é uma função aqui dentro do meu código que eu mesmo criei. Aí você vai lá e tenta entender o que aconteceu. Por isso que é bastante útil. Então, para arquivo, o que tem de diferente? Tem o Sketchbook. Esse abrir recente, que são todos os códigos que você abriu por último, tá? Às vezes você não lembra que passo você guardou, você vem aqui e baixa, ele aguarda os últimos. Isso aqui, se eu não me engano, tem como configurar também. O Sketchbook está vazio, porque eu não usei. Aqui, exemplo, esse aqui é fundamental para quem está aprendendo. Nós vamos usar um desses aqui daqui a pouco. Depois tem alguns atalhos de tecla que você pode usar, tá, no teclado. Aqui tem configurações da página, tamanho de fonte, se eu quero que apareça números do lado, e por aí vai. Configuração de página. Eu consigo imprimir meu código que está aqui, tá? Eu consigo dizer o tamanho da página, a impressora e coisa assim. E essa aqui eu dou comando imprimir, ele imprime normal. Esse aqui são as preferências que eu tenho para o meu software, tá? Eu posso habilitar e desabilitar muitas coisas, tamanho de fonte, checar atualizações quando inicia. Às vezes para alguns isso pode ser chato, então desmarca aqui, você vai ter que fazer isso manualmente. O menu editar, o que tem de diferente? Uma cópia específica como HTML, porque o Arduino ele trabalha muito bem com interfaces web. Tá? Se você tem um fórum, ele já copia num formato que consegue colocar no fórum. Se vocês notarem, aqui, não sei se dá para ver bem na tela, isso aqui está azulzinho, isso aqui está verdinho, tem coisas que ficam em vermelho, em azul, em cinza. Isso fica bem legal num site, né? As cores. Então, se eu não me engano, quando você faz esse tipo de cópia aqui, ele já sai de uma maneira que você consiga colocar nessas cores. O resto é, por exemplo, busca e coisas assim. Comentar e descomentar, para você fazer comentários no teu código, você pode vir aqui direto, mas normalmente é Ctrl barra que você já faz isso. O que mais tem aqui? Questão de fontes, né? Novamente, mais ferramentas de busca dentro do teu código. Às vezes o código fica um pouquinho grande, você precisa usar uma ferramenta de busca. Essa aqui é uma parte fundamental e completamente nova, que é aqui da IDE. Primeiro é verificar se tu digitou tudo certo, só voltando ponto e vírgula. Ele não sabe se teu código vai funcionar ou não, entendam isso. Ele simplesmente vai ver se você digitou certo. E se, por exemplo, você digita lá que uma variável tua é maçã, e lá no final você diz que é pera, ele não vai encontrar nenhuma nem outra, então ele vai dizer para você que teve um erro. O próprio carregar, o carregamento direto pro Arduino. Depois tem outros aqui especiais. Esse aqui, exportar com binário, cria um arquivo em código de máquina bruto, bem menorzinho. Você consegue transmitir isso, por exemplo, pelo Wi-Fi, pela internet, e regravar um outro Arduino ou uma outra placa que está lá no outro computador, às vezes em outra cidade, conectado à internet. É bem interessante isso aqui, é uma coisa de médio para avançado também. E aqui temos incluir biblioteca. Esse aqui também é essencial, é um dos que vocês vão mais usar. O gerenciar bibliotecas é quando você vai instalar uma biblioteca, ou desinstalar ela, ou atualizar ela, ok? Adicionar a biblioteca é o seguinte, não tem lá no site do Arduino CC, ele não vem dentro da IDE do Arduino, então você vai fazer assim, ó, você vai baixar ela no site ou na fonte da pessoa que fez essa biblioteca. Normalmente o GitHub tem bastante disso, você vai baixar lá essa biblioteca, e ela vem no formato zip, você não precisa descompactar a biblioteca, tá? Você salva ela numa pastinha, aí você vem aqui em adicionar biblioteca, e essa biblioteca, ele procura essa pastinha onde você salvou e automaticamente ele vai compilar para dentro do Arduino. Mas existem muitas bibliotecas prontas, né? Nós não vamos usar nenhuma aqui agora, mas pode ser feito no futuro, quando tiver um cursinho sobre algumas delas, alguns exemplos. E são excelentes para a gente trabalhar uma mão na roda, não tem que fazer tudo do zero, tá?
Adicionar arquivo é quando você quer colocar mais arquivos. Você pode notar que ele tem uma aba aqui, ó. Sobre o nome você pode ver que ele pega a data do ano que você está, o dia, o mês, né? E aqui está B porque eu abri e fechei esse arquivo quando estava fazendo um teste. E ele vai colocando letras, enquanto você não muda a data, né? Você não muda o dia no seu computador. Aí ele vai salvando isso aqui numa pasta específica lá dentro onde ele foi instalado. Quer salvar ele num lugar diferente, você vem aqui em salvar como e bota numa pasta diferente, onde você quiser. No momento que você salvar naquela pasta, ele vai atualizar lá, tá? Vou mostrar para vocês a parte de colocar o Arduino no USB, reconhecer a placa e gravar um código dentro dela. E todo mundo mesmo faz esse exemplo porque é o mais simples de entender como ele está funcionando e tem quase todos os blocos que você precisa para começar. Aqui em exemplos, ok? Eu vou em Basics e vou em Blink. Blink, para quem não sabe, é piscar. Olha aqui, ele abriu uma janela. Agora eu posso aumentar essa e fechar essa aqui, já que aquela era só para exemplo. Não salvar, tá? Eu não fiz nada aqui. E pode olhar, essa parte que está cinza, que tem essa contrabarra e esse asterisco, é a parte de comentários globais, tá? Tudo que você colocar aqui dentro, o interpretador ele não vai entender. Isso aqui é um texto puro que fica só para quem abriu o arquivo, tá? Ninguém vai ver isso aqui em nenhum outro lugar. É muito bom para você explicar. Aqui tem direitos autorais, tem onde você encontra o menu principal de produtos, as datas, o criador, o nome, é bem bacana. Eu recomendo, se você pegar um código pronto, nunca apagar isso aqui, tá? Porque valoriza bastante o trabalho das pessoas que fizeram essas funções. Geralmente são desenvolvedores, às vezes fica até legal como referência. Isso aqui é um exemplo, tá? Se você mudar esse exemplo aqui, não vai mudar lá na biblioteca principal, ele vai querer salvar isso com outro nome, tá? Mas aqui é bacana vocês saberem disso. Isso aqui é linkável, tá? Olha, pode ver que trocou o mouse. Se você clicar aqui, você vai para uma página web. Aqui o que eu disse para vocês, ó. Aqui tem o void setup. Antes do void setup, o autor do exemplo não colocou praticamente nada. Então ele só fez um comentário. Isso aqui também é um comentário de uma linha, tá? Duas barras, duas contrabarras, e você digita, e o que digitar aqui não vai ser lido pelo Arduino. É só para você, um humano, tá? E aí vamos começar a explicar aqui os blocos. Aqui tem o bloco void setup, que eu falei para vocês, essa função, mais um comentário dizendo o que ele faz. E aqui realmente uma função para ser executada. Dentro dessa função, pessoal, essas barras essas chaves, desculpa, que vocês estão vendo aqui, ó, tudo que estiver aqui dentro faz parte da função. Isso aqui é muito importante, tá? Você tem que cuidar bastante. Muitas vezes as funções você tem que colocar alguma coisa dentro desses parênteses. Nesse não é o caso, tá? Dentro das barras você tem que colocar tudo que você quer que execute dentro da função. Após um comando você precisa usar ponto e vírgula, tá? Se não usar dá erro. E aí ele aceita normal, por exemplo, para números ele aceita o ponto como se fosse vírgula, e para separar argumentos ele aceita a vírgula. Isso é um detalhe importante. Então nada mais, o que ele está fazendo aqui eu vou explicar para vocês. Está aqui em inglês inclusive. E aqui ele diz assim, ó, que essa função ela corre apenas quando é pressionado o reset ou a placa é ligada. Que é aquilo que eu expliquei para vocês. E o que essa função, esse código que ele colocou aqui funciona? O pin mode, pessoal, ele diz assim, ó, como é que eu quero que o pino do Arduino ele se comporte? Que é aqueles buraquinhos onde você vai espetar as suas coisas, tá? Ou pininhos. Então, por isso diz, modo do pino. Esse código foi criado há pouco tempo atrás, que é o seguinte, ele pergunta para o Arduino em que pino desses, o LED, ele tem um LED, tá? Que monitora o código, e esse LED fica piscando, ou não, depende do que você fizer no seu código. Mas ele aqui ele pergunta para o Arduino, porque tem muitas placas, muitas versões de Arduino. O LED foi fabricado, ou seja, foi construído em que pino? Tá? Então ele pergunta isso, o Arduino responde. Então você não precisa descobrir que pino é esse, só digita LED built-in. E aí você diz que esse pino, onde que está conectado nesse LED, ou seja, o LED vai obedecer esse pino, é um pino digital. Ele diz que tem que ser saída, ou seja, ele vai sair algum sinal dali. Então ele não está esperando receber nada, ele vai sair. Então ele vai mandar algum comando por esse pino, que é o pino do LED. Geralmente no Arduino Uno é o pino 13, tá? Vocês podiam digitar pino 13, o número 13 aqui, por exemplo. Tá?
Acho que ficou claro esse pedaço. Aí nós vamos para a segunda função, né? Pode ser até que não tenha nada escrito dentro dela. Isso acontece às vezes em alguns tipos de código. Mas ainda assim, você precisa ter, geralmente precisa ter ela para rodar. Se eu não me engano, algumas versões da IDE dava erro. Eu nunca testei usar nada aqui dentro, deixar em branco, mas enfim. Aqui ele está explicando que é uma função, que a função loop ela fica rodando sempre e eternamente, ou seja, enquanto eu não tirar energia, ele fica rodando. E aqui dentro, de novo, note as chaves. Tá? Tudo que tem aqui dentro é o que vai acontecer dentro dessa função. Outra função que não precisa escrever nada, nem deve, dentro dos parênteses. E se vocês notarem que tem mais dois comandos. O primeiro comando diz assim, ó, é digital, é um comando de 0 ou 1, escrever. O que ele está dizendo assim? Ó, ele quer que no pino digital ele escreva, e aí ele aqui, eu não sei o número do pino, né? Mas já foi dito aqui que é o pino que está no LED. E esse pino, eu quero que ele, como ele é uma saída, eu quero que ele mande a mensagem de ligar, ou alto, ou 1. Tá? Aí tem esse comando delay, que é realmente isso, atraso. Eu quero que atrase 1000 milissegundos. O que significa que ele vai esperar 1 segundo. Ele manda esse sinal, vai ficar esse sinal lá, tá? Segurando, e por 1 segundo. E aí ele vai outro comando, ele espera esse tempo, né? O próprio Arduino espera esse 1 segundo, e depois ele manda outro comando. De novo escrever no mesmo pino, agora low, ou seja, desliga, ou baixo, ou 0, como você preferir. E espera de novo mais 1 segundo. Simples assim, pessoal. E o que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa, lógico que esse código não está escrito errado. Ele é um exemplo, ele funciona, ele vem com todas as ideias. Então, primeiro o que se faz? Eu vou verificar se tem alguma coisa digitada errada aqui. Note a barra correndo, fazendo a verificação, ó, compilando sketch. Ele cria um arquivo e esse arquivo especial é que vai para dentro do Arduino. Então, ele não vai desse jeito aqui, que o Arduino não ia entender. Ele cria um código lá de assembly, né, um código de montagem, reconhecido pelo Atmega. Dependendo da velocidade da tua máquina, ele demora um pouquinho ou não. Então note, ó, o sketch ele dá o tamanho, tem 930 bytes, 2% do espaço de armazenamento para programas, e ele fala o máximo quanto que é, e que as variáveis estão ocupando 9 bytes. Praticamente nada, né? E aqui ele diz o máximo de variáveis, de valores de variáveis que você pode guardar. Na realidade ele não está armazenando nada em variável aqui quase, né? Ele tem 9 bytes, mas é algum valor que ele está usando internamente. Você não precisa fazer isso, tá? A não ser que você queira ficar conferindo e não ter que ficar compilando. Mas se você já acha que já está pronto o código, já foi testado, e abrir ele pela primeira vez, você pode vir direto aqui, ó, em carregar. O carregar ele faz exatamente o que isso aqui faz, e depois disso ele passa para dentro do Arduino. Nesse caso aqui, ó, como eu já fiz e não mudei nada no código, ele simplesmente vai carregar para dentro do Arduino. Então agora o que eu vou fazer para vocês, eu vou conectar o Arduino na USB. Tá? Porque precisa fazer uma configuração antes de colocar o código para dentro da minha placa, independente do modelo que ela seja. Então eu vou coloquei o Arduino aqui. E antes de seguir, eu vou precisar fazer uma configuração aqui em ferramentas. Tá? Clique em ferramentas. E a primeira coisa que eu vou ter que fazer é dizer para a IDE qual modelo de Arduino você está usando. Tá? Então eu estou usando aqui, você pode ver que tem dezenas deles. Eu estou usando o Arduino modelo Uno, R3, mais comum. Então eu fiz essa opção, marquei aqui Genuíno Uno. A porta de comunicação é outra coisa fundamental. Às vezes, se você tiver mais de uma placa conectada ou está testando em várias portas do computador, placas diferentes ou a mesma placa, vai aparecer aqui as opções. No meu caso, como ele identifica automaticamente, né? No meu caso, ele identificou a COM6, então eu marco ela e está feito o processo. Essa função obter informações de placa, ela pode ser útil em alguns modelos. No meu caso, ela não funciona muito bem com placas genéricas. Ela tenta pegar algumas informações do chip, mas não mostra muita coisa. Por exemplo, aqui, se você olhar, ele diz que a placa não foi identificada, ele dá alguns números, e ele pede que faça envio de um sketch para obter alguma informação. Nesse caso, existem alguns códigos prontos, alguns exemplos, que podem verificar melhor o Uno e
o que tem salvo dentro dele. Não consegue ler o código, mas alguma informação de fábrica às vezes consegue ler. Isso não vem ao caso aqui agora. Então é isso que tem que fazer de configuração, pessoal. Esse bootloader é quando você queima seu Uno e você pode trocar ele ou quer gravar outro processador microcontrolador Atmega 0 que você comprou, que não veio no Arduino, você pode usar essas funções aqui. Tem bastante coisa para outros tipos de gravador também. Não vamos usar isso aqui agora. Então, já fiz a pré-compilação do código. Vocês viram que está tudo certo. Vou fazer a gravação e vocês vão poder observar ela em tela e o comportamento. Vejam aqui, ele está compilando. Ó, carregando, carregado. Está pronto. Então vocês podem observar que o LED da placa, ligado nesse pino aqui, que agora não importa para mim saber qual é, porque o próprio código já procurou e achou. Ele está piscando a cada 1 segundo. Ou seja, ele liga e desliga a cada 1 segundo. Isso para nós parece piscando. Se eu quero mudar isso aqui, é simples. É só trocar o valor aqui. Ó. Eu posso colocar ele para ficar ligado 2 segundos. E vou deixar assim. É isso aqui que tem que fazer com qualquer código, em qualquer lugar. Esse aqui é o início de tudo. E vocês podem notar, mesmo o vídeo sendo um pouquinho longo, que não é complicado. É bem simples de carregar qualquer coisa, qualquer exemplo que você receber da internet ou dos próprios arquivos de exemplo que vem instalado nele. Perfeito? Então, forte abraço. Qualquer dúvida sobre essa parte da Arduino Edu, das aulas de Arduino, básicas e iniciantes, você deixa aqui nos comentários, ok? E o teu joinha, como sabe, é sempre bem-vindo ao canal para prestigiar e para nos incentivar a fazer um cursinho de Arduino grátis aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.